Você só quis o dinheiro dele. Grita o tio, expulsando o neto que dedicou anos a cuidar do avô e negando-lhe qualquer herança. Determinado a buscar justiça, o rapaz entra com uma ação judicial de milhões. Mas ao encontrar um velho caderno de receitas escondido, algo incrível acontece. Ao ler apenas uma anotação do avô, ele chora, rasga o processo e renuncia a toda a fortuna. O som ritmado dos limpadores de para-brisa corta o silêncio constrangedor do sedã. Tchá, tchá. A chuva de fina garoa não é forte o suficiente para limpar a sujeira da cidade, apenas espalha uma luz laranja e difusa pelos vidros embaciados. No banco de trás, o ar-condicionado está no máximo, gerando uma friagem que penetra o moletom fino e faz a pele do braço eriçar, mas Tiago nem se mexe para ajustar a saída de ar. O cheiro de couro velho e desodorante automotivo barato, aquele cheiro de carro novo, que já virou cheiro de cansaço, invade as narinas, misturando-se ao odor de metal do zíper da pasta que ele aperta contra o peito. Com movimentos automáticos, precisos, quase cirúrgicos, Tiago abre a pasta. Os dedos, ainda marcados por pequenas manchas roxas de sono perdido, deslizam sobre os papéis. Ele não olha para a cidade lá fora, com seus arranha-céus fantasmas na neblina. Seus olhos estão cravados na organização impecável daquele caos. Ele separa um relatório médico da conta de luz. A competência é inegável. Sabe a dose exata de cada remédio administrado nos últimos 12 meses. Sabe o horário exato das crises de tosse. Sabe quais exames foram feitos em quais laboratórios. Ele foi o gestor daquela vida. A mão treme levemente ao segurar um recibo de farmácia. A papela úmida e macia entre os dedos. Tensão ali no minhocão, hein? O centro tá um formigueiro hoje. A voz do motorista soa distante, como se viesse de outro compartimento, subaquática. Tiago não levanta os olhos dos números. R$ 12.400. Só em medicação específica no último mês. A mente processa a cifra instantaneamente, subtraindo do salário que ele não teve, somando ao custo de oportunidade da faculdade que ele trancou. A raiva não é uma emoção nomeada. É um ácido no estômago, queima que sobe pelo esôfago e aperta o maxilar. Ele passa o polegar no papel, alisando uma dobra que não existe. Foi ele quem garantiu que o dinheiro do avô rendesse o suficiente para pagar isso. Foi ele que negociou com o médico que fez o escambau. Sempre tá. A resposta é seca, automática. Tiago vira a página com violência, o papel raspando o dedo. Há uma competência tóxica naquela organização. Ele está tentando controlar a morte através de papéis, tentando provar que o seu trabalho de cuidador, aquele trabalho invisível, sujo e exaustivo, teve valor de mercado. Ele separa os comprovantes de depósito. Tio Maurício depositou R$ 200 no Natal. Tia Cláudia veio visitar? Não veio. Tiago risca um X imaginário na folha. O mundo lá fora, o trânsito que anda aos trancos, é irrelevante. O único universo que importa cabe naquele colo de folhas A4. O carro freia bruscamente num sinal que amarela e vermelho quase simultaneamente. Tiago se projeta para frente, a pasta quase escorrega, mas o reflexo é rápido. O braço da cadeira agarra o documento antes que ele caia no chão de borracha suja. O coração dispara no peito, uma batida dupla e dura. Ele olha para o motorista no retrovisor, os olhos injetados de sangue refletindo a luz do painel. Desculpa, rapaz. Esse povo não sabe dirigir. Tiago assente, ofegante, mas a atenção já voltou para o relógio de pulso. O ponteiro dos segundos avança devagar, torturante. Ele tem que chegar no cartório antes do escritório fechar. Tem que entregar essa petição. Tem que mostrar que ele tem a posse, o direito. A mão direita vai para o bolso da calça, apalpando a caneta esferográfica. Deveria estar na mesa de cabeceira do avô, pronta para anotar a pressão. Agora é uma arma na briga pela herança. Ele a aperta com tanta força que o plástico estala levemente. O estômago ronca, fome misturada com náusea. Ele ignora. A falha grita mais alto que o corpo. A certeza de que se não colocar isso no papel, se não traduzir aquele amor em juízos e processos, os últimos 3 anos da vida dele terem sido um desperdício de tempo. Ele não é um neto chorando a perda, é um funcionário cobrando o olerite que o patrão se recusou a pagar. O senhor tá bem aí, meu filho? Parece que viu um fantasma. Tiago levanta-me da cabeça. A luz do semáforo verde inunda o interior do carro, pintando seu rosto pálido com um tom doentio. Ele encara o banco da frente, mas não vê o motorista. Encontra o reflexo da própria falta de vergonha no espelho lateral. Tô só calculando o quanto custa pra gente morrer, moço. Tô só calculando. A chuva não cai.
Espicha-se na lona do céu cinza, transformando a Avenida Paulista numa mancha impressionista de vermelhos e amarelos líquidos. Lá fora, a cidade parece afogada no próprio caos, mas aqui dentro, o cheiro de couro velho e desodorante automotivo barato cria uma bolha de asfixia controlada. O ar-condicionado, ligado no máximo, arrepia a nuca, mas Tiago nem percebe. Suas unhas roçam nervosamente na borda plástica da pasta preta no colo. O zumbido constante do motor do Hyundai servindo como trilha sonora para a tempestade que represa na cabeça. O celular vibra na coxa com uma violência elétrica, iluminando a penumbra do banco traseiro com uma luz fantasma antes de apagar. Respiração funda. Outra vibração. Persistente. Na tela, o nome Tio Márcio pisca como um sinal de perigo. O dedo hesita, flutuando sobre o vidro frio antes de pressionar o ícone verde. O silêncio do carro é quebrado imediatamente pela voz do homem, estridente e metálica, saindo do alto-falante com uma autoridade que faz o estômago dar um nó. Tiago, escuta aqui. A gente precisa de você no cartório amanhã de manhã, ponto das 9. O advogado do banco já adiantou que o processo de inventário vai abrir e não pode ter ausência. Traz seus documentos, os do avô, tudo o que tiver aí com você. E escuta bem, rapaz. Não chega com cara de poucos amigos, hein? A família está unida nesse momento de luto. Não vai criar caso por causa de uns trocados ou de ciúmes. Entendeu? A gente resolve isso rápido. O áudio corta abruptamente, deixando apenas o som ritmado dos limpadores de para-brisa. Chicloc, chicloc, chicloc. A boca de Tiago abre e fecha, sem som. As mãos suadas escorregam no plástico liso da pasta, apertando o objeto contra o peito como se fosse um escudo contra as palavras que ainda ecoam no ar. Uns trocados. O rosto do rapaz pega fogo, o sangue subindo para orelhas que queimam de vergonha e raiva. Ele olha pela janela, os prédios gigantes parecendo se curvar sobre o carro, oprimindo, esmagando. A sensação física é de um soco no estômago, a acidez subindo pela garganta. No banco da frente, o motorista espelha os olhos no retrovisor, preocupado. Os bigodes grisalhos se mexem quando ele solta um gemido baixo, freando bruscamente porque o Civic da frente parou sem aviso. O cinto de segurança travas, ferindo o ombro de Tiago, mas a dor física é um detalhe distante. Nossa, senhor! O motorista comenta, ajustando o volante. Tá difícil hoje, hein? Esse povo tá sem paciência nenhuma. O senhor tá bem aí atrás? Viu a cara de bravo que fez quando tocou o celular? Tiago engole em seco, a garganta arranhando. O cheiro de chuva misturado ao de carpete molhado invade as narinas enjoante. Ele tira os olhos do vidro embaciado e foca na nuca do motorista, tentando achar as palavras, mas elas se chocam, fragmentos de pensamentos raivosos batendo contra a caixa craniana. O tio. A covardia de mandar mensagem de áudio em vez de ligar. A mentira deslavada de família unida. É que a voz sai rouca, falhando como se fosse de outra pessoa. Tiago tosse limpando a suor da testa com a manga da jaqueta. É que o velho morreu e eu virei um estranho na minha própria casa. O silêncio que se segue é denso, pesado como chumbo. O motorista acende a seta para mudar de faixa, o tic-tic-tic mecânico marcando os segundos. Tiago olha de novo para a pasta, onde papéis jurídicos dormem, prometendo uma guerra que ele não tem certeza se tem coragem de começar. A chuva lá fora cai mais forte, batendo no teto do carro como dedos acusadores. Se você se identificou com essa angústia e quer acompanhar até onde essa decisão vai levar, curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder a continuidade dessa jornada. O celular vibrou na palma da mão, uma aranha elétrica zumbindo contra a pele suada. Tiago cravou os olhos na tela, o brilho azulado cortando a penumbra do sedã. A mensagem do tio Márcio ainda queimava na caixa de entrada, aquele tom de voz enjoado, cheio de falso pesar, mandando ele comparecer ao cartório amanhã cedo, como se fosse uma convocação para o exército. Não é nada. A voz saiu rouca, raspando na garganta seca. Tiago jogou o celular para o banco vazio ao lado, mas a mão voltou instintiva, agarrando a alça da pasta de couro sintético. Só burocracia. Tio achando que é gerente de banco e eu sou o caixa de baixo nível. Lá fora, a chuva engrossava. O som dos pingos contra o teto metálico era uma chuva de grãozinhos de aço, incessante, martelando a têmpora dele. O farol do carro da frente invadia o interior a cada freada, manchas rubras dançando sobre o rosto cansado do motorista e no painel cheio de luzes do carro. O cheiro de ar-condicionado velho, aquele cheiro de bolor úmido e plastificante, parecia se expandir, sufocando o pequeno espaço. Seu Benedito mudou a marcha manual com um estalo seco que ecoou no silêncio. Cartório nessa hora? O trânsito tá um horror. Podia levar 2 horas para chegar no centro assim.
Pelo ritmo que essa chuva tá caindo, a Paulista vai virar rio. Dá um jeito. Tiago passou a mão pelo cabelo, desgrenhando os fios pretos oleosos. O suor frio colava a camisa nas costas. Ele olhou para o celular escuro, vendo o reflexo distorcido do próprio rosto. Não podia ser verdade. O avô tinha seus momentos, confuso com os remédios, talvez. Talvez fosse um engano de cartório. Alguma cláusula escondida. Ouvindo a gravação de novo, pareceu que ele estava, sei lá, lendo um script. O velho Otávio nunca me tratou como empregado. O papel deve estar errado. É só ir lá, mostrar a foto do inventário e resolver. Se eu explicar para ele que eu cuidei de tudo, ele vai entender. Tiago alcançou o celular de novo. Os dedos tremiam levemente, falha na coordenação pelo nervosismo, e ele teve que digitar a senha 2 vezes. O aplicativo de telefone abriu. O nome Tio Márcio lá, estático. Ele apertou o ícone de chamada e levou o aparelho ao ouvido, o coração batendo forte contra as costelas, um tambor de escola de samba apressado. O sinal de chamada ecoou. Tim, 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 tim. Alô? A voz do motorista baixou, tentando não invadir, mas o olho no retrovisor era inquiridor. Tá tudo certo, moço? Tá pálido demais. Fala depois. Tiago fez um gesto brusco com a mão livre, tapando o ouvido oposto para ouvir melhor. Tim-tim. Tim-tim. Ninguém atendia. Era direto para a caixa postal. Márcio devia estar em jantar com os outros abutres, comendo picanha e rindo do custo do funeral. O sinal caiu. Caixa postal. Ô Márcio, aqui é o Tiago. A voz subiu de tom, desesperada a tentativa de soar calmo e racional. Ouvi seu áudio. Acho que tem um equivocado aí. O testamento. O advogado deve ter lido errado. A gente se vê amanhã e acerta isso sem drama, certo? Não precisa de cartório, não. A gente é família. A gente resolve isso tomando um café. Me liga quando puder, tá bom? Ele encerrou a chamada. O pulso doía, apertado onde segurara o celular com força demais. Olhou para os prédios que passavam, gigantes de concreto iluminados, indiferentes àquele microdrama dentro de um sedã preto. As luzes dos prédios eram amarelas, tristes, borramadas pela água da janela. Família é complicada, hein? Benedito comentou, virando o volante suavemente para desviar de uma poça imensa que refletia a lua cheia. Minha sogra vive tentando me vender um seguro de vida que eu não quero. Diz que é para proteger o futuro, mas só quer a comissão. É diferente. Tiago revirou a pasta, tirando um papel amassado. Era o rascunho do contrato do advogado. As letras miúdas dançavam na penumbra. Ele tentou focar. Ação de anulação de testamento por ingratidão. As palavras pareciam insetos no papel. É só falta de comunicação. Se eu fosse lá e processasse agora, sem antes falar com eles, ia ser golpe baixo. O avô ia odiar isso. Ele sempre dizia que justiça tardia não é justiça, é vingança. Tiago esfregou os olhos, sentindo a areia queimando nas pálpebras. A náusea subiu devagar. Aquela sensação de ter comido algo verde, misturada com o cheiro de gasolina e chuva. Ele tentou se convencer de que uma ligação, uma conversa de homem para homem, ia resolver tudo. Que o dinheiro não era o problema. Era só um mal-entendido burocrático. O carro parou bruscamente. O farol vermelho do carro de frente iluminou o interior com uma luz de sangue, mostrando as manchas de barro no carpete do carro. Sinal fechado. Vai demorar. Benedito suspirou, encostando a cabeça no banco e fechando os olhos por um segundo. Se liguei para minha mãe. Faz 3 dias. Tiago olhou para o celular de novo. Nenhuma mensagem de retorno. A tela esculpiu uma notícia. Mercado financeiro em alta. O contraste era tão absurdo que ele deu um risinho seco, histeria contida. Ele não vai ligar. A frase saiu sem querer, sussurrada para o vidro embaçado. Tiago abanou a cabeça, negando a própria conclusão. Não. Tá ocupado. Tem muito documento. É só papel. Papel não cola, gente. Ele enfiou o documento de volta na pasta com força, a lona do material rasgando levemente na borda do zíper. A mão tremeu de novo. Ele cravou as unhas na palma da mão, a dor aguda sendo o único thing real naquele momento. O ar-condicionado gelado picava a pele do pescoço. O relógio digital do painel marcava 21h45. O prazo para o acerto corria, mas a estrada estava bloqueada e a voz do tio Márcio continuava reverberando no crânio dele. Compareça ao cartório. Não venha conversar, não venha resolver. Comparecer.
como réu, como estranho. Tiago respirou fundo, o cheiro de chuva batida no asfalto entrando pela fresta da janela. Tá bom, ele falou mais para si mesmo. Se é papel que eles querem, a gente resolve no papel. Mas primeiro eu tento de novo. No cartório. Vou lá e olho no olho dele. Ninguém resiste a uma verdade na cara. Ele pegou o celular novamente, os dedos suados deslizando sobre a tela. Digitou. Como anular testamento na barra de busca. O dedo parou sobre o botão de pesquisar. A luz do sinal abriu, verde, um convite irônico para seguir em frente. Ele não apertou. Apagou o texto. Trancou a tela. Não ia descer para esse nível ainda. Podia dar certo. A gente sempre acha que a história tem final feliz até a última página, não é? O carro engatou a primeira marcha, chiando. Tiago apertou a pasta contra o peito, como se fosse um escudo contra o mundo lá fora. O semáforo abre, fecha e ninguém anda. A Paulista é um mar de lanternas vermelhas que tremem na chuva fina, reflexos distorcidos que escorrem pelo vidro como lágrimas sujas. Lá fora, a cidade ronca, uma fera presa no asfalto. Dentro do sedã, o silêncio é pesado, cheio de odores embutidos. Aquele cheiro de plástico quente do carro novo misturado ao aroma de desodorante de carona e o ácido do suor frio que começa a impregnar a camisa de Tiago. Ele aperta a pasta de couro sintético contra o peito, os dedos cravando na alça até as pontas ficarem pálidas. É o único elo com a realidade que ele deixou para trás. O celular, apoiado no console central, vibrou. 1, 2, 3 vezes seguidas. Uma notificação puxa outra insistente, como um dedo apertando uma ferida aberta. Tiago encosta a testa no vidro gelado. O frio queima a pele, um choque breve que não consegue estancar o calor subindo pelo pescoço. Ele desbloqueia a tela. A luz azul brilha no rosto dele, iluminando as olheiras fundas, marcando a extensão do cansaço que não é só físico, é ósseo. Um áudio, ícone do WhatsApp, foto do tio Márcio naquele terno preto que parece 2 numerações maior. O dedo de Tiago hesita, treme um pouco antes de tocar. O volume do rádio estava baixo, mas a voz do tio explode no alto-falante do carro, preenchendo cada centímetro cúbico daquele espaço confinado. Tiago, para de frescura. A gente sabe que você está magoado, mas isso não dá direito de sumir. O tabelião está esperando. Se você não aparecer hoje para assinar a renúncia ou o inventário, a gente vai ter que entrar na justiça contra você. Não vamos deixar a herança presa por causa de sentimentalismo barato. Vem pra cá, agora. O áudio corta de uma vez. O silêncio volta, mas agora ele é ensurdecedor, uma massa densa e sufocante. O motorista, seu Benedito, ajusta o cinto, o som do tecido roçando soando alto demais. Ele lança um olhar rápido pelo retrovisor, os olhos castanhos cheios de uma curiosidade discreta, mas preocupada. Parece grave, rapaz. Problema em família é o pior tipo de treta, né? Tem que ver se vale a pena o sangue ficar ruim por causa de... bem, de qualquer coisa. Tiago não responde. A garganta dele está seca, arenta, como se tivesse engolido um punhado de cinzas do crematório. O estômago dá um nó, uma contração dolorosa que o faz curvar um pouco o tronco. A ironia dói mais que a fome. O tio falando em sentimentalismo barato. Ele, que não aparecia nem no Natal, a não ser para pedir o dinheiro da aposentadoria do velho, falando de família. A pasta escorrega um pouco da perna de Tiago, e ele a agarra com violência, como alguém que tenta afundar na água, mas é puxado para cima. O zíper metálico raspa a pele do dedo, uma linha fina de dor real e física. Ele não entende nada. Tiago sussurra, a voz falhando, estranha para os próprios ouvidos. Ele bate a cabeça levemente contra o vidro. O carro anda alguns metros e para de novo. O freio solta um chiado agudo. Quem, moço? O senhor do áudio. Ele acha que é dinheiro. Tiago começa e o tom sobe, o controle falhando. Ele olha para os prédios altos, as luzes dos apartamentos onde pessoas comuns jantam, vivem, sem saber que o mundo dele acabou. Acha que o velho deixou conta bancária, imóveis. Eles não ligam que o homem, a última semana, não reconhecia nem o próprio rosto. Eu que dava o banho. Eu que segurava a mão dele quando ele gritava com as sombras no quarto. Os olhos de Tiago incham, a visão borrando. Ele não chora bonito. Não é aquele choro de cinema. É feio, contido, um esforço muscular desesperado para não desabar ali, na frente de um desconhecido. Ele passa a mão no rosto com força, como se quisesse arrancar a expressão de De Rosa. O velho morreu dia 17. A voz sai embargada, um soluço engolido no meio da frase. E essa gente?
Eles nem esperaram o corpo esfriar. O papel passou a valer mais que a pessoa. Eu estou no carro de um aplicativo porque na minha própria casa não sou ninguém. Sou o neto que atrapalha o inventário. Ele segura o peito, a respiração curta, ofegante. A claustrofobia aperta. O carro parece estar encolhendo. A chuva lá fora bate mais forte, um som de unha batendo em metal insistente, interminável. Eu tô fora. Tiago solta, olhando para o motorista no espelho, os olhos vermelhos brilhando de água acumulada. Eles tiraram tudo. Onde eu vou dormir amanhã? Não sei. Onde eu tô indo agora? Para assinar papel que me transforma em fantasma. O velho morreu, e eu virei um estranho na minha própria casa. A respiração presa finalmente solta e um gemido escapa da garganta dele. Um som animal de dor pura. Ele curva o tronco à frente, a testa quase tocando o joelho. A pasta ainda abraçada como um escudo inútil, enquanto os faróis do carro de trás iluminam o interior, transformando aquele momento de quebra em um palco de luz e dor. Não tem mais volta. A fachada caiu, e o que sobra é apenas o menino sentado no banco de trás, perdendo a única família que realmente importava para a burocracia da vida. Os faróis vermelhos à frente se multiplicam como uma infecção na retina. O trânsito na Paulista está um engarrafamento sem fim. Uma serpente metálica de ferro e tinta fresca que não se move. O ar-condicionado bufa um vento gelado que cheira a mofo e ao desodorante barato do banco de couro, mas Tiago não sente o frio. O calor da raiva sobe pelo pescoço, vermelho e pulsante. Ele aperta a pasta preta contra o peito, o plástico liso escorregando pelo suor das palmas das mãos. Eles nem sabiam qual remédio ele tomava de manhã. Sério. A voz sai rouca, arranhada a seco. Tiago encara a nuca do motorista, o reflexo do próprio rosto distorcido no retrovisor divisor. Olhos fundos, cabelos em desordem, parecendo um estranho para si mesmo. Fora, a chuva bate na lataria com um som repetitivo. Tic, 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 como um relógio martelando as horas perdidas. Banho no corpo é uma humilhação. Para quem faz e para quem recebe. A gente tem que segurar o peso morto daquele que um dia te carregou no colo. A pele do velho fica fina, papel de cigarro manchada de roxo. Se você aperta muito, machuca. Se não aperta, ele escorrega e quebra o osso do quadril. E tem o cheiro. Não é cheiro de sujeito, é cheiro de tempo passando, de fim de Guanshan. Eu sei que ele me ouvia, mesmo quando o Alzheimer tinha comido a metade das palavras dele. Ele apertava minha mão, essa forçazinha fraca que sobrava. O carro anda 1 metro e para de novo. Um motoboy passa rindo, a chuva batendo no capacete, indiferente ao drama hermético dentro do sedã. Tiago desliza o dedo pela abertura da pasta, sentindo a textura áspera do papel fotocopiado lá dentro. O documento parece pesar 1 tonelada sobre as pernas dele. O tio Márcio? Ele aparecia no Natal, ou quando precisava de um favor financeiro. O homem entra todo de terno, cheirando a perfume importado. Faz piada sobre o time de futebol e nem olha para o frasco de soro na sala. O avô ficava olhando para o vazio, tentando lembrar quem era aquele sujeito bem vestido que tirava dinheiro dele. E quando o velho morreu? Ah, aí a memória do Márcio melhorou milagrosamente. Ele soube exatamente onde estava a chave do cofre. Tiago ri, um som curto e amargo que não tem graça nenhuma. Ele olha para a janela, onde os vidros dos prédios altos formam um labirinto de luzes borradas pela água. A cidade parece feita de ouro, mas ele está sentado no escuro com a consciência pesada e o bolso vazio. 2 dias depois do enterro, o advogado liga. O testamento está lá. Tidinho, limpo, assinado e reconhecido em cartório. Tudo para o cônjuge e descendentes. Nem uma linha, nem um parágrafo, nem uma vírgula para o neto que largou a faculdade para dar remédio na hora certa. Eu era invisível. Era o funcionário doméstico que não recebia salário. Ele tira da pasta um papel dobrado, as dobras marcadas com força. A luz amarela do poste invade o carro por 1 segundo, iluminando a letra miúda e fria do juridiquês. Eu fiquei sabendo de um cara. Dr. Albuquerque. É um tubarão, ataca a herança de rico. Pensei, bom, se é dinheiro que eles querem, então dinheiro é o que eles vão perder. Fui lá ontem. O escritório dele fica num andar alto. Pode ver a cidade toda lá de cima. A gente se sente Deus olhando para os formigueiros lá embaixo. O homem leu a situação. Ele nem piscou. Disse que é fichinha. Ingratidão, ele falou. A lei protege quem cuida. Tem precedentes, tem jurisprudência, tem tudo. Ele disse que eu entro com uma ação de anulação e dentro de 1 ano eu levo tudo, ou pelo menos metade. O velho não tinha discernimento perfeito quando assinou. Posso alegar coação mental dos tios. O motorista vira já a cabeça levemente.
os olhos piscando devagar no espelho, mas não diz nada. Tiago retribui o olhar, desafiando, procurando aprovação, precisando que alguém do mundo lá fora diga que o desejo de destruir a família pela justiça é certo. O advogado pediu 10% do que eu ganhar. Disse que é um negócio da China. Que eu não posso deixar os vapores sugarem o suor do meu ano perdido. E ele tá certo, porra? Ele tá certo em dizer que o sangue vale mais que o papel? Porque eu sinto um nó no estômago, sabe? Mas quando leio a assinatura do Márcio como inventariante, esse nó vira uma faca. Eu quero ver a cara deles quando o oficial de justiça bater na porta. Eu quero ver a conta bancária zerar. Isso é justo? Ou é só vingança disfarçada de direito? Tiago joga a cabeça contra o encosto de cabeça, o couro cabeludo arranhando o tecido áspero do banco. O limpador de para-brisa passa, scratch, limpando a visão, mas a sujeira está na mente dele. Eu queria que o velho acordasse por 5 minutos. Só 5. Para eu perguntar, por quê? Mas ele tá quieto. E eu tô aqui nesse carro, com esse advogado tubarão sussurrando no meu ouvido que eu posso ganhar uma fortuna processando a memória do meu avô. O mundo é muito cinza, moço. Muito cinza. O celular vibrou no console, uma luz azul agressiva cortando a penumbra do sedã. Chegamos em 10 minutos. Não se esqueça da procuração. A mensagem do tio Márcio iluminou o rosto de Tiago, destacando as olheiras profundas e a mandíbula travada. Ele olhou para a tela, os dedos crispados em volta do aparelho, a ponta dos dedos branca de tanta força. O cheiro de mofo do estofado parecia se misturar com o aroma de antisséptico que ele sentia nas próprias mãos, um fantasma olfativo dos últimos 6 meses de enfermaria. O limpador de para-brisa faísca contra a chuva fina, ritmado, impaciente. Fiscra. Fiscra. Rapaz, esse trânsito tá travado até em Tietê. Se for para aquela região dos jardins, a gente vai demorar mais do que o combinado. A voz de seu Benedito veio lá da frente, rouca, tranquila demais para o caos que Tiago sentia por dentro. Tanto faz. Tenho tempo. Tenho todo o tempo do mundo agora. É só eu e essa pasta. Tiago deu um tapa na capa preta de plástico no colo. O som foi seco, mudo. A pasta estava pesada, carregando não apenas papéis, mas o peso de 3 gerações de silêncios. Ele esfregou a palma da mão na calça jeans, tentando secar o suor frio, mas a umidade do ar-condicionado colava o tecido na pele. O trânsito à sua frente era um mar de lanternas vermelhas, infinitas, uma muralha de metal e ódio impedindo que ele chegasse para a batalha. O Senhor tem filhos, Benedito? Tenho 3. Um casou, outro sumiu, a caçula tá na faculdade. Cuidar é foda. Criar, custa. Manter, custa mais. Pois é. O Senhor sabe o que é limpar a cama de um adulto? Aquele cheiro, aquela humilhação nos olhos deles, mesmo quando a gente tenta disfarçar? Tiago inclinou a cabeça para trás, batendo a caveira no encosto de cabeça. Meu avô, o seu Otávio, ele era um rei. Um homem de palavra. Mas o Parkinson roubou a dignidade dele. Fui eu que segurei a colher. Fui eu que mudei a fralda. Fui eu que sentei na beira da cama às 3 da manhã ouvindo ele delirar com mulheres que morreram nos anos 60. Ele olhou para o vidro. As gotas de chuva corriam distorcidas como lágrimas de um monstro. E meus tios? O tio Márcio, esse que tá me cobrando agora. Ele aparecia no Natal. Trazia caixa de bombom do Duty Free, aquela porcaria que ninguém come. Tirava selfie, postava no Instagram pai exemplar e sumia. Só voltava se precisava de um dinheiro emprestado para reformar a casa de praia. Casa de praia que meu avô pagou, aliás. Um motoqueiro passou roncando entre os carros, o barulho ensurdecedor invadindo o interior do carro por 1 segundo, antes de ser substituído pelo silêncio constrangedor da chuva. Tiago sentiu um aperto no peito, algo físico, como se tivesse engolido uma pedra quente. Ele abriu a pasta, os dedos tropeçando nos papéis. Havia uma cópia do testamento. O papel liso, frio e escorregadio. O Senhor acredita em justiça, Benedito? Justiça de verdade? Justiça é o caralho, rapaz. O que existe é lei. E lei, quem tem dinheiro manda. Exatamente. E eu não tenho dinheiro. O advogado me cobrou R$1.000 só para me ouvir. Disse que tenho caso forte. Ingratidão descendente, ele chamou. Disse que o juiz vai olhar para o cartório, ver que eu estava lá todo santo dia e vai anular essa ladainha. Tiago riu, um som estrangulado, sem humor. Mas para isso eu tenho que entrar com uma ação. Tenho que dizer na cara do juiz que meu avô era um doido varrido, que ele não sabia o que estava assinando.
Tenho que cagar na memória dele na esperança de ganhar uma grana que vai toda pro advogado. O celular vibrou de novo. Outra mensagem. O tabelião tá esperando. Vai demorar quanto? Somos pessoas ocupadas. Tiago olhou para as letras. A raiva subiu pelo pescoço, vermelha, quente. Ele queria responder. Queria escrever que não ia. Queria escrever que ia processar todos eles até a terceira geração. Mas a mão dele tremia. O dedo polegar parava a milímetros da tela, incapaz de tocar. Sua falha não era a falta de razão, era o excesso de coração. Ele não conseguia separar o homem que ele amava do corpo que deixou aquele papel assinado. O senho tá me ouvindo? Eu tô me sentindo um otário. Um otário com diploma de cuidador. Às vezes quem ama muito acha que o mundo deve reconhecer isso. Mas o mundo é surdo, garoto. O mundo tá vendo essa chuva e nem liga pro seu guarda-chuva. O carro andou mais uns metros. A marcha engatou com um estrondo seco. Tiago olhou pela janela para o prédio alto refletido na poça d'água na calçada. Era o escritório do tio Márcio. Ele sentiu um gosto metálico na boca. O sistema estava ali, firme, bloqueando. A lei estava contra ele, a família era uma empresa, e ele era apenas o funcionário demitido sem aviso prévio. Eu queria tanto que ele tivesse escrito meu nome. Uma linha. Só uma linha. Para o meu neto Tiago, que segurou minha mão. Mas não. Tá tudo lá em preto e branco. Deixo meus bens a meus filhos. Pronto. Fim. A sensação de não existir era esmagadora. Ele fechou a pasta com um baque seco, afundando no banco. O estômago revirava, a dor física da fome misturada com a náusea da raiva reprimida. O trânsito não andava, o tempo corria, e a batalha parecia perdida antes mesmo de começar, porque para vencer, ele teria que destruir a única coisa que lhe restava do avô, a certeza de ter sido amado de verdade. Acelera, Benedito. Por favor. Quero chegar lá antes que eu perca a coragem de sair do carro. Se você gostou dessa tensão toda e quer ver como essa roda viva termina, clica no joinha e se inscreve no canal para não perder o desfecho. Deixa nos comentários se você acha que ele deve processar ou largar tudo. Até a próxima. A fileira de lanternas vermelhas à frente estica-se infinita, um rio de luz paralisado na chuva fina que escorrega pelo vidro. O som ritmado dos limpadores, xiloque, xiloque, é o único ticker de tempo no interior morno do sedã. O cheiro de ar-condicionado velho, misturado ao aroma adocicado do desodorante do motorista, preenche o espaço confinado. Tiago passa a mão pela capa lisa da pasta preta no colo, os dedos roçando na alça plástica que está prestes a cair. O plástico é liso, frio, escorregadio como a vida lá fora. Ele puxa a ponta solta da costura e estica até arrebentar com um estalo seco, cortando o silêncio pesado. E tem essa, a cartada na manga. Ele tira uma folha de papel sulfite, dobrada ao meio, de dentro da pasta. Ao abrir, o cheiro químico de toner fresco invade as narinas, um odor de burocracia cara. Os olhos de Tiago correm rápido pelas linhas miúdas, carimbadas e assinadas em azul, tentando decifrar o juridiquês como se fosse uma língua morta. A luz do posto de gasolina na esquina bate no papel, iluminando as palavras em negrito. Dr. Araújo. Tubarão. Cobra 500 a hora, escrivanória de mármore nos jardins, e um sorriso que não chega aos olhos. Mas o homem é bom. O homem é lobo. Tiago estica o braço, balançando esse documento na direção do para-brisa, como se a cidade lá fora pudesse ler o veredicto. A mão treme levemente, não por frio, mas pela carga elétrica da raiva contida. Leu aqui? Vícios de vontade. O cara montou um cenário. Alega que o seu Otávio não estava em pleno gozo das faculdades mentais quando assinou a partilha. E tem mais. Coloca a nossa coabitação, a história de 3 anos de cuidador, tudo no papel. Diz que a lei pune a ingratidão dos descendentes. É a tal da deserdação. O advogado garantiu. Se eu provar que eu era o único que botava comida na boca dele e mudava a fralda, a justiça rasga o testamento. A garganta de Tiago aperta, um nó seco e dolorido. Ele engole em seco, o som alto no silêncio do carro. As 2 mãos seguram o volante imaginário, os dedos pressionando o pulso esquerdo até as unhas ficarem brancas, privando a região de sangue. Se eu entrar com essa ação, eu faço a porra toda cair. A casa em Higienópolis, a poupança de uma vida inteira, o carro do ano que o Márcio ostenta no WhatsApp. Tudo para inventário, tudo para ser partilhado de novo. E aí? Adivinha quem fica com a metade do leão? Sou eu, o neto invisível, o neto faxineiro. Ele solta uma risada curta, sem graça, um som seco que bate no teto forrado do carro.
Dobra o papel com violência, criando uma quina afiada que ameaça cortar a ponta do dedo indicador. Joga a folha de volta na pasta e bate a tampa com um estrondo surdo. O impacto sacode os documentos lá dentro. Sabe o que o cara me disse com aquela voz mansa de quem já viu todo tipo de lixo humano? Ele disse: Tiago, você está com a razão. Moral e juridicamente. Foi ele que falou em moral. Um advogado de terno importado falando de moral para mim. O rosto esquenta, o sangue subindo para as bochechas em ondas de calor que clasham com o frio do vidro onde ele encosta a testa. A chuva lá fora aperta, transformando os prédios da Paulista em manchas cinzentas de aquarela triste e indistinta. O trânsito anda meio metro e o motorista engata a primeira, mas o carro para de novo logo em seguida. O motor ronca, frustrado. Se eu assinar a petição, eu não só fico rico, moço. Eu destroço eles. O Márcio, esse arrogante do caralho. Ele vai ver o castelo dele virar areia. A tia Cleide, aquela que só aparecia para pegar o dinheiro do remédio para comprar bolsa, vai ter que devolver cada centavo. Eu tenho o poder na ponta da caneta agora. Eu posso ser o justiceiro que o velho não teve coragem de ser. Ele passa a mão pelo cabelo, suado agora, e prende o fio na testa. A frustração é visível na mandíbula travada, músculos saltando sob a pele. Só tem um detalhe, né? Um detalhe besta. Para ganhar, para levar o dinheiro que é meu por direito, eu tenho que sentar no banco dos réus e dizer pro mundo, pro juiz, pro cartório, que o homem que eu amava, que o meu avô, era um senil, um incapaz, um coitado que não sabia o que estava fazendo. Eu tenho que arrancar a dignidade dele post-mortem para provar que eu mereço o que é meu. Eu tenho que chamar o amor dele de doença. Ele faz um gesto brusco com a mão, como se espantasse uma mosca irritante. O estômago revira, uma náusea física misturada com a tentação do poder. Ou eu engulo o choro, deixo eles com o ouro e saio daqui de mãos abanando. Com a consciência limpa e o bolso furado, aluguel para pagar no fim do mês. Que escolinha idiota, hein? É isso que a lei te oferece. Fica rico e traidor ou pobre e santo. E o pior é que aquela voz do advogado na minha cabeça, ela tá me dizendo para assinar. Ela tá gritando que justiça se faz com lei, não com amor. Tiago encosta a cabeça no vidro novamente, a testa grudando no plástico frio. A vibração do motor ligado, em ponto morto, faz o crânio dele tremer. Lá fora, a buzina de um ônibus ecoa longe, um grito agudo de impaciência urbana. Eu quero ver ele sangrar em Benedito. Eu quero ver o Márcio suando frio num fórum, gasta o dinheiro dele com advogado igual eu gastei com remédio. Deus me perdoe. Mas é isso que eu quero. A luz azul da tela do celular iluminou o rosto de Tiago, cortando a penumbra amarela do interior do sedã. O brilho era ácido, revelando as veias salientes na têmpora e o suor fino que começava a brotar na testa, gelado e pegajoso. Ele apertou os dedos contra o vidro do aparelho com tanta força que as articulações estalaram, um som seco e pequeno que foi engolido pelo bater ritmado da chuva no teto do carro. O cheiro de ar-condicionado velho, misturado ao ozônio da tempestade lá fora, parecia ficar mais denso, difícil de respirar. Não era mais apenas desabafo. O nó na garganta tinha descido e se transformado em uma pedra de raiva no estômago, quente e pulsante. O advogado tinha dito: ingratidão qualificada. O termo ecoava na mente como uma música de guerra. Ele parou de ser o neto choroso. Agora era um credor. Tá ligado, Benedito? O cara foi cristalino. Se eu provar que eu mantive a casa, que eu paguei as contas do remédio com meu próprio salário enquanto eles estavam em Cancún, a lei tá do meu lado. Não é um favor, é obrigação. Tiago deslizou o dedo com violência sobre a tela, abrindo o aplicativo de mensagens. O carro arrancou com um solavanco quando o sinal abriu, jogando-o para trás no banco de couro puído, mas ele nem pisciu. A visão periférica borrava as luzes da Paulista, manchas coloridas que corriam pelo vidro como lágrimas de óleo. O único foco era a foto de perfil do tio Márcio. O sorriso arrogante, o bigode bem cuidado. Aquela imagem era agora um alvo. Vou mandar uma mensagem agora. Vou falar que tô ciente. Que o advogado já tá com os papéis. Vou ver se o sorriso desce quando a notificação do juiz chegar. A voz tremia, não de medo, mas de adrenalina pura. O coração batia contra as costelas como um pássaro preso em uma caixa de papelão. Ele digitou rápido, os polegares martelando as teclas virtuais. Não achei que fosse ser fácil, Márcio. Mas se vocês acham que eu vou virar a cara porque o papai assinou um papel distraído, estão muito enganados. Ingratidão. A gente se vê no tribunal. O dedo parou sobre o botão de enviar. O polegar balançava. Era um botão de detonador.
Seu Benedito guiava com as duas mãos no volante, o corpo levemente curvado para frente, seguindo o fluxo lento dos faróis vermelhos à frente. Ele lançou um olhar rápido pelo retrovisor, os olhos cansados refletindo a luz do painel. Isso vai trazer o seu avô de volta, moço? Vai fazer o Sr. Otávio ter morrido em paz? A pergunta foi como uma pedra atirada num espelho. Tiago prendeu a respiração. O cheiro de chuva molhada subiu pelo vidro aberto 1 centímetro, trazendo o cheiro de asfalto sujo e fuligem. Ele apertou os olhos, sentindo uma dor de cabeça aguda perfurando atrás da nuca. A lógica fria do advogado, a promessa de dinheiro, a justiça abstrata. Tudo parecia papel fino diante da pergunta simples do motorista. Não, Tiago resmungou, os dentes cerrados. Mas vai fazer com que eles não riam na minha cara. Vou arrancar o dinheiro deles. Vou vender a casa. Vou ver se eles gostam de começar do zero. O sangue é o que é, Benedito. E sangue suga. Agora eu sou o mosquito que vai picar de volta. Ele bateu no botão enviar. O som de whoosh da mensagem enviou foi uma sentença. A tensão nos ombros não diminuiu. Pelo contrário, o corpo dele parece ter enrijecido, transformando-se em uma armadura de músculos tensos e preparados para o impacto. Ele olhou pela janela. A chuva agora caía em bicos grossos, violentos, batendo no vidro com o som de mãos batendo à porta, exigindo entrada. A cidade lá fora era uma selva de concreto, e ele acabava de entrar na briga com uma faca de papel. Era um ato de guerra, uma declaração de que o amor tinha preço, e ele estava pronto para cobrar cada centavo, mesmo que isso significasse desenterrar o avô e arrastá-lo para a lama de uma audiência. A bile subiu na garganta, ácida e quente, mas ele engoliu seco. Não havia volta. O carro avançava no escuro, levando não mais um neto em luto, mas um litigante sedento por vitória. A tela do celular ilumina o rosto com um brilho azulado e doentio, destacando as olheiras profundas e a mandíbula travada. A notificação é um áudio do WhatsApp. O dedo treme levemente ao arrastar a barra de reprodução, mas a voz que sai do alto-falante do carro não é de condolência. É o tio Márcio, e o tom é seco, burocrático, quase gozando com a própria crueldade. Tiago, não façamos uma cena. O pai deixou tudo claro. Eu e meus irmãos resolvemos vender a casa. Então, se você tiver alguma caixa de roupa ou quinquilharias lá dentro, passa a buscar até terça-feira. Depois disso, o que estiver lá vai para o lixo junto com os móveis. O silêncio que se segue é pesado, denso, preenchido apenas pelo chiado das rodas no asfalto molhado e o som ritmado e hipnótico dos limpadores de para-brisa. Xisque, xisque, xisque. O cheiro de desodorante de carro barato, misturado ao odor de umidade trazida pela chuva, subitamente provoca uma náusea. O estômago dá um giro, ácido subindo a garganta. O senhor tá bem, moço? A voz do motorista soa longe, como se viesse do fundo de um túnel. Ele é um vagabundo. O grito explode pequeno, estrangulado na garganta, depois ganha volume, ecoando dentro da cabine restrita. Ele quer vender a casa? A casa onde a avó morreu. Onde ele... As palavras embaraçam. A mão direita fecha-se em torno da alavanca de câmbio, o nó nos dedos ficando branco pela pressão, as articulações estalando. Ele olha para o vidro. A chuva agora cai forte, uma cortina de água que distorce as luzes vermelhas dos carros à frente, transformando a Paulista em uma mancha sangrenta. Vai devagar no sangue, rapaz. O motorista toca levemente o freio e o guanchim joga o corpo para frente. O cinto de segurança encosta no peito, sufocando. Lá fora, o caos urbano se intensifica. Uma buzina ruge longa, seguida de uma enxurrada de palavrões mofados vindos de um ônibus que tenta furar o sinal amarelo. É um espelho. O trânsito parado, engarrafado, sem saída, é exatamente o que se sente dentro do peito. Uma clausura. E aquele livro de receitas? A pergunta é sussurrada, quase um desespero infantil. O caderno de capa dura que o vô usava. Ele tem as anotações da receita de pastel de feira da mãe dele. Isso não é lixo. O tio vai jogar fora como se fosse resto de lixo? Ele tenta digitar uma resposta, os polegares martelando o vidro do celular com violência, errando as teclas, o autocorretor mudando palavras, tornando a frase incompreensível. A raiva é um vírus que destrói a coordenação. A bateria está em 15%. O vermelho da bateria parece um sinal de alerta de emergência. A gente processa. O advogado falou que eu ganho. A gente usa isso. A gente empurra essa verdade na garganta deles. O motorista suspira, um som que enche o pequeno espaço. O cheiro de cigarro barato que impregna o próprio blusão do velho motorista fica mais forte, repulsivo. Quem ama não cobra preço, moço. E quem já foi, já foi. Não fale do que não sabe. A reação é instantânea.
O corpo se contorce no banco, desconfortável, pequeno. Ele olha para o documento de papel que está rasgando o envelope plástico na pasta. O processo. A arma. A chance de virar o jogo e fazer os tios sentirem a mesma dor que ele sente agora. A dor de perder algo que te pertence. De repente, o carro freia brusco. O pneu derrapa na lama da pista. Um BMW cortou a frente. O coração dispara, batendo forte contra as costelas como um pássaro querendo escapar da gaiola torácica. O ar-condicionado, que antes refrescava, agora parece soprar um vento gelado e seco direto no pescoço, levantando os pelos da nuca. Olha para essa merda. Gente com dinheiro achando que dono da rua. É igualzinho o Márcio. Igualzinho. Eles acham que porque tem a grana podem pisar. O vô podia ter me dado isso. Ele podia ter me dado o poder para impedir isso. Ele pega a pasta. Abre. O papel do processo está lá, firme, cheiro de tinta fresca. Mas ao lado, uma foto solta cai no assoalho de borracha suja do carro. Ele se curva num movimento brusco, a cabeça batendo levemente no retrovisor. A dor aguda lateja na testa. Ele desce a mão, tateando o chão escuro e imundo. Os dedos roçam na goma de mascar chicletada e velha, grudada na borracha. Nojo. Acha a foto. É ele com o avô, no último Natal. O avô está de cadeira de rodas, o olhar vidrado, já longe. Tiago está sorrindo. Um sorriso forçado tentando segurar a fortaleza da família. Ao lado, nenhum tio aparece. Trabalho na véspera, disseram. A foto está amassada agora. O canto da foto rasga um pouco. Eu vou arruinar eles. Eu vou gastar cada centavo dessa herança pagando advogado até eles não terem nem para comprar o pão. É isso que é justo. Justiça é olho por olho. A voz soa estranha, rouca, não dele. Soa como o som do tio Márcio, mas mais jovem. O mesmo tom possessivo. A mesma ganância disfarçada de direito. O motorista para o carro num sinal vermelho. A luz vermelha inunda o interior, banhando tudo num tom de sangue. A mão de Tiago, ainda segurando a foto rasgada, começa a tremer incontrolavelmente. O suor frio desce pela têmpora, misturando-se com o excesso de gel nos cabelos. Ele sente-se encurralado. Não pelo trânsito, não pelos tios, mas pela própria consciência que grita que ele está prestes a se transformar no monstro que odeia. A pasta com o processo parece pesar 1 tonelada sobre as pernas. O celular apaga na mão. A tela morrendo, deixando o rosto no escuro, apenas com a luz vermelha do sinal refletindo nos olhos wide open, dilatados pelo pânico e pela raiva. Eu sou igual a eles. A verdade bateria na porta, fria e dura. Eu tô sentado aqui, num carro de R$50, planejando a destruição da minha família por causa de terra e cimento. O vô tá morto, e eu já tô desenterrando o corpo para brigar pelos ossos. Ele quer vomitar. Quer abrir a porta e sair correndo na chuva, mas o trânsito está imóvel, um mar de metal e ódio. Ele está preso com a bateria acabando, a foto rasgada, a alma exposta e pela primeira vez na noite, com medo do que vai fazer quando o sinal abrir. O sedã freia bruscamente, os pnéus derrapando levemente no asfalto molhado e liso. O cinto de segurança encosta no peito, prendendo a respiração por 1 segundo. O sinal vermelho acende à frente, gigantesco, borrado pelas gotas de chuva que insistem em martelar o teto do carro num ritmo alucinante. Lá fora, a cidade é uma mancha de luzes cinzentas e caos sonoro, mas aqui dentro, o ar está parado, denso, cheirando a couro envelhecido do banco e aquele odor residual de café frio que fica no copo do porta-luvas. Tiago coloca a mão na pasta preta no colo. O plástico está liso e frio, mas por baixo, o papel do processo que o advogado entregou parece pesar toneladas. O coração dispara, não de coragem, mas daquele medo visceral de quem está prestes a pular de um precipício sem saber se tem paraquedas. Ele puxa o zíper. O som é agudo, um chiado que corta o silêncio constrangedor da cabine. Dentro da pasta, debaixo de papéis com carimbos e termos jurídicos que ele decifrou com dificuldade na semana anterior, está a foto. Uma polaroid amarelada com as bordas desfiadas. Ele pega com dedos trêmulos. A textura do papel é áspera, cheia de poeira do tempo. A luz vermelha do semáforo inunda o interior do carro, banhando a imagem de seu Otávio e o neto criança naquele rubro intenso, quase sangrento. Na foto, o avô ri, aquele sorriso dentado e desleixado com Tiago nos ombros, a mãozinha pequena agarrando a pouca cabelo branca que restava ao homem. O senhor vai descer ali na esquina? A voz de seu Benedito soa longe, vinda de outro planeta. Tiago não responde. Ele está hipnotizado pela imagem. O estômago revira. Um aperto súbito e doloroso na boca do estômago, como se tivesse engolido uma pedra de gelo. A mente dispara em um loop torturante. O advogado foi claro.
Ingratidão qualificada. O processo é rocha. Você entra com a ação, eles perdem a casa, você fica com tudo e ainda recebe pensão por ter sido cuidador. É a vitória definitiva. A justiça dos homens. Dinheiro para pagar o aluguel atrasado, terminar a faculdade, comer carne todo dia. Basta assinar. Mas o sinal vermelho refletido no vidro parece ser o olho cínico do próprio Márcio, o tio, zombando dele. Se Tiago assinar aquilo, ele não está punindo o tio. Ele está transformando o avô num incapaz mental, um velho demente que não sabia o que fazia. Ele está lavando a roupa suja da família na praça pública, dizendo ao mundo que o amor daquele homem nas últimas 3 anos de vida não passou de um lapso judicial. Ele aperta a foto contra a testa. O papel está quente agora, mas não esquenta o frio que ele sente dentro. É o beco sem saída. Se ele brigar, ele vira Márcio. Ganha o dinheiro, perde a memória. Se ele não brigar, ele fica pobre, mantém a memória, mas a injustiça triunfa. O semáforo pisca. Verde. O carro atrás bufa, insistindo. Rapaz, o sinal abriu. Tiago baixa a foto devagar. O peito está apertado, os pulmões parecem trabalhar com ar rarefeito. Ele olha para fora. 2 quarteirões adiante, a torre do prédio se ergue, majestosa e distante. Onde ele morou? Onde ele deu banho no avô? Onde ele ouviu as histórias de guerra? Onde ele trocou as fraldas naquela última madrugada humilhante e necessária? Aquilo não é uma casa agora. É um cofre forte que ele não tem a senha. E a chave que o advogado ofereceu parece feita de um metal podre. Tá bem. A voz sai rouca, arranhada, como se ele tivesse gritado a noite toda. Tá bem, pode ir. Ele devolve a foto para a pasta, mas o dedo hesita no papel do processo. O rosto de seu Otávio na foto parece encarar ele, não com tristeza, mas com aquele olhar desafiador de sempre. Você é homem ou é menino, Tiago? O carro começa a se mover, lento, engatando a primeira marcha com um gemido de motor cansado. O vento da chuva bate mais forte na vidraça. O destino está chegando e, com ele, a hora de escolher qual herança vale a pena ser carregada. A dor no peito não diminui. Ela só muda de forma, endurecendo, se tornando uma couraça pesada. Tudo parece perdido, a não ser aquela última faísca de dignidade que ninguém pode tocar. O carro freia bruscamente e a inércia joga meu corpo para frente, o cinto de segurança mordendo o ombro e prendendo o fôlego. Lá fora, a chuva cai como uma cortina de chumbo, transformando os faróis dos carros em manchas de neon borradas no vidro. O som das gotas bombardeando o teto do carro é ensurdecedor, um ritmo frenético que bate na mesma cadência da minha têmpora. O ar-condicionado está no máximo, gelando o suor que pegou na minha nuca, criando aquele desconforto úmido e pegajoso de quem está prestes a tomar uma decisão que não tem volta. O semáforo à frente está vermelho. Uma luz sanguinolenta inunda o interior do sedã, tingindo tudo de um alerta perigoso. Minha mão, ainda trêmula da raiva de há 5 minutos, mergulha na pasta preta no colo. O zíper range baixo, um som agudo que corta o silêncio compacto entre eu e o motorista. Eu retiro a fotografia amassada. O papel é áspero, gasto nas bordas e cheira a mofo e a caixa de sapato velha. É a única coisa que restou da limpeza que a tia fez antes de eu chegar. Eu encosto a foto no vidro da janela. A luz vermelha do semáforo atravessa o papel, iluminando o rosto do seu Otávio e o meu de criança, montado em seus ombros. O bigode dele, rígido e bem feito, e eu sorrindo sem um dente na frente, sem saber que um dia aquele homem seria a única coisa sólida na minha vida. O estômago dá um nó, uma contração física que me deixa curvado sobre o cinto de segurança. Eu olho para os papéis do advogado que estão embaixo da foto. Causa ganha, está escrito em negrito. Indenização por ingratidão. Palavras técnicas, frias, que tentam atribuir um preço aos banhos que dei, às noites acordado ouvindo a respiração difícil dele, ao cheiro de remédio que impregnou minha pele por 1 ano. O trânsito engarrafou de novo na Paulista. A buzinaçada lá fora é um coro de histéricos, mas aqui dentro o tempo parou. Sinto um gosto amargo na boca, como se eu tivesse engolido moedas de cobre. A raiva começa a vazar, substituída por um cansaço que parece pesar 1 tonelada nas pálpebras. Se eu descer desse carro e entrar naquele cartório com o processo na mão, eu transformo o seu Otávio em um erro. Eu digo para o mundo e para mim mesmo que o amor dele não valeu nada porque não teve nota fiscal. Eu fico igual ao tio Márcio. Eu fico igual aos átomos que só servem para somar. Eu respiro fundo, o ar gelado rasgando a garganta. Minha mão treme de novo, mas não é mais de ódio. É de alívio. Com um movimento seco, rasgo os papéis do advogado ao meio. O som do papel rasgando é surpreendentemente alto, um estalo seco que ecoa na cabine.
Faço um bolotinha com os pedaços da minha justiça e jogo no porta-objetos da porta do carro, ao lado de guardanapos sujos de chiclete. Fica lá, misturado ao lixo, onde a ganância deve ficar. Seu Benedito, a gente tá perto? O motorista me observa no retrovisor, os olhos profundos e calmos, como se tivesse visto essa peça se repetir 1000 vezes. Tá, moço. É aquele prédio amarelo na esquina. A luz da sala tá acesa. Eu olho. Dá pra ver a silhueta do tio Márcio passando pela cortina da sala. Ele está lá, dentro da fortaleza, tomando café na minha cadeira, usando a minha herança. Mas ele não tem o seu Otávio na memória. Ele só tem a parede. Não vou brigar. Como é? Eu disse que não vou brigar. Pode parar aqui. O carro para na calçada. O motorista desliga o motor e o silêncio da chuva volta a tomar conta. Mas agora é um silêncio leve, limpo. Eu pego o caderno de receitas que estava ao lado da pasta, a capa de plástico desgastada, as letras tortas do velho anotando 2 dedos de sal e amor de mãe. Isso é o testamento. Isso é o ouro. Se eu processar, eu tô dizendo que o tempo dele comigo foi um emprego mal pago. E valeu tudo, seu Benedito. Valeu tudo. Não vou manchar a memória dele com uma briga de tabela. Deixa eles com o dinheiro. Eu fico com a alma da coisa. O motorista acena devagar, um sorriso de canto de boca. Quem ama não cobra preço, rapaz. O senhor ficou rico mesmo sem saber. Abro a porta. O vento frio e úmido da noite de São Paulo bate no meu rosto, me chacoalhando, mas eu não sinto frio. Sinto o peso dos ombros desaparecendo. Desço na rua encharcada, a água invadindo meus tênis instantaneamente, gelada e real. Obrigado, moço. Pode ficar com o troco. Vai com Deus, garoto. E cuide desse livro. Fecho a porta com um baque seco. O carro de seu Benedito se funde com o fluxo de carros, mais um par de lanternas vermelhas na chuva. Eu me viro para a casa. Não subo a mão para bater na porta com raiva, nem para gritar. Eu seguro o caderno de receitas contra o peito, protegendo do temporal. Vou entrar ali apenas para buscar meus livros, o quadro e sair. Deixo eles contando as moedas. Eu estou saindo com a parte que ninguém pode roubar. A consciência tranquila de que o velho sabia sim o que estava fazendo. Ele me deixou o legado bom. O resto era apenas miudeza. O sedã freia com um gemido de amortecedores gastou, e o silêncio que se segue é quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo chiado constante da chuva fina batendo no teto. O motor morre e a vibração que percorria o banco desaparece de uma vez, deixando o corpo inteiramente entregue à gravidade. O cheiro de plástico quente misturado ao aroma do desodorante de carros velhos toma o espaço pequeno. Lá fora, a fachada da casa de 3 andares surge como um monólite de tijolos iluminados, as janelas vazias olhando para a rua com uma indiferença ofensiva. O portão de ferro, aquele que o avô pintava de verde-limão todo ano, agora parece cinza, pesado, trancado. Chegamos, moço. É aqui mesmo? O motorista ajusta o retrovisor, os olhos cravados na nuca de quem paga a conta. A luz do painel ilumina o rosto cansado de seu Benedito, marcado pelas rugas de quem viu São Paulo engolir gente inteira sem nem mastigar. Aqui é. A mão treme levemente ao deslizar a tela do celular para o pagamento. O bip de confirmação soa como o fecho de um caixão. O envelope marrom com os papéis do advogado, aquele processo infalível que prometia garantir a parte da herança, continua no colo. Só que agora parece lixo, papelada inútil ocupando espaço de pernas. O estômago dá um nó, não de fome, mas daquele tipo de enjoo que vem quando se toma uma decisão difícil e não há como voltar atrás. Foi um prazer te levar. Parece que você carregava o mundo nas costas quando entrou. Agora, sei lá, parece mais leve. Valeu, Benedito. A gente acha que peso é dinheiro às vezes, mas é outra coisa. A mão pega a maçaneta. O metal está gelado. Queima a ponta dos dedos. Um fôlego profundo é puxado, o peito expandindo contra o cinto de segurança antes do clique do destravamento. Ao abrir a porta, o som da cidade invade a cabine com violência. Buzinas distantes, o rolar de pneus no asfalto molhado e o barulho da água correndo nas calhas da casa. O ar frio bate no rosto, úmido e pegajoso. O sapato encosta na poça da calçada, a água imediatamente invadindo o solado. Uma sensação desagradável e inescapável. Boa sorte, rapaz. Com o que você for buscar lá dentro. Já encontrei. Tchau, irmão. A porta se fecha, selando o confessionário de volta. O carro engata a ré. As lanternas vermelhas manchando a água da rua por um breve segundo antes de o veículo se fundir com o fluxo da avenida e sumir na esquina. Ficar sozinho na calçada traz um arrepio que não é por causa da temperatura.
O olhar sobe para o segundo andar, onde o quarto do avô fica escuro. Onde o rádio permanece ligado no volume baixo, provavelmente na radiocultura, como ele gostava. A chave ainda está no bolso. Não a chave de mão. A chave velha de ferro que abre a porta dos fundos, a da cozinha. Caminhar pela lateral da casa, evitando as pedras do jardim que o avô chamava de samambaia indomável, faz o coração bater mais rápido. A grama alta encosta nas canelas, molhando a calça jeans. A porta dos fundos range ao girar a chave, um som agudo de madeira reclamando, mas cede. O cheiro que vem de dentro é um soco no estômago. Alho e óleo queimado, misturado com o cheiro de madeira antiga e aquele bafe característico de casa que fica muito tempo fechada. O cheiro de solidão. Não se acende a luz. O tato guia. As mãos roçam na parede de ladrilho até encontrar o interruptor do corredor, mas o dedo para antes de apertar. É melhor assim. No escuro, dá para ouvir os barulhos da frente, o som da TV ligada, uma voz aguda da tia reclamando do preço do inventário e o som grave do tio Márcio rindo. A risada soa como vidro quebrando. Eles estão lá, contando o que não é deles, sentados no sofá de couro que o avô cobria com um plástico transparente até o dia da sua morte. A cozinha é um santuário congelado no tempo. Na mesa, o porta-retrato de Tiago criança montando um Lego de 4 rodas ainda está no mesmo lugar. Dedos trêmulos pegam o objeto, a superfície fria e lisa do vidro. Enfia no bolso da jaqueta. Na estante, entre livros de culinária antigos e revistas de caça, está o caderno de capa dura preta, anotações da letra tremida do seu Otávio. A receita do pavê, o lembrete de tomar remédio às 6 da tarde, a lista de mercado com o preço do quilo do tomate anotado a caneta esferográfica azul. É a única riqueza que importa. O legado que não pode ser taxado. A mochila está vazia, pronta para receber o caderno e mais uns 3 livros de direito que apanha da estante sem olhar. O peso nas costas é ínfimo, mas parece carregar uma tonelada de significado. Ao passar em frente à sala, o vulto do tio é visível através da fresta da porta. Ele está de costas, falando ao telefone, provavelmente com o banco. A mão coça a porta da armação com vontade de abrir, de gritar, de entrar com o processo na mão e ver o rosto dele de pavor. A mão abre e fecha em punho. Os dedos entram nas palmas, as unhas cravando na pele. Não. A raiva não paga conta. A raiva não traz o velho de volta. Girar nos calcanhares é o movimento mais difícil da vida. O corpo clama por justiça, por sangue, pelo dinheiro que pagaria o aluguel dos próximos 2 anos. Mas a mente, limpa e cristalina pela primeira vez na noite, puxa o corpo na direção oposta. A porta dos fundos se fechando atrás de si é o som definitivo da saída. Não é uma fuga. É uma escolha. Lá fora, a chuva parou, mas o ar continua gelado. A chave é deixada embaixo do vaso de cerâmica com o dragão chinês. Sem mais chaves. Sem mais amarras. Caminhar até o ponto de ônibus é uma longa caminhada de 3 quarteirões. O estômago ronca alto, reclamando do jantar que não existiu. O celular vibra no bolso 3 vezes. Mensagens do grupo de família. Fica com Deus. O advogado disse para assinar amanhã. A tela brilha na escuridão da rua deserta. O polegar desliza para cima, apagando as conversas uma a uma, sem ler. Depois, abre os contatos. Acha o nome do advogado. Bloquear contato. O ônibus articulado chega com um estrondo de motor diesel, as freias chiando como um monstro cansado. A porta se abre com um assopro de ar quente e cheio de suor de passageiros. O saldo do bilhete único dá passagem apenas para uma viagem. Não tem dinheiro para voltar. Tá tudo bem. Amanhã se resolvem os penduricalhos da vida. Subir os degraus do coletivo, achar um banco no fundo perto da janela. O vidro está sujo de respingos de lama. A cidade lá fora passa devagar, as luzes dos prédios se refletindo nas poças das ruas. O corpo cansado reclama da dureza do banco, mas ao encostar a cabeça no vidro frio, uma calma absurda toma conta. O envelope com o processo, que estava encharcado de suor nas mãos há alguns minutos, agora está na lixeira do ponto de ônibus, esquecido junto com as bitucas de cigarro. Lá na frente, na sala iluminada, os tios ficaram com o dinheiro. Ficaram com o carro. Ficaram com a mansão que é grande demais para a solidão deles. Aqui, neste banco duro de plástico, com o cheiro de umidade nos pés e a mochila com um caderno de receitas nas costas, a herança é completa, é limpa, é digna. O ônibus vira a esquina e a casa desaparece de vista para sempre. O sono chega, pesado e inegociável, trazido pela certeza de que, pela primeira vez na vida adulta, ninguém está mandando em mais nada. É uma liberdade assustadora, pobre, mas totalmente dona de si mesma. Se você curtiu essa rolagem
E quer ver mais roteiros profundos e histórias que tocam a alma, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal pra gente ficar ligado nessas narrativas. Valeu!